Olha só, mais uma vez, vamos recapitulando o que aconteceu nos 100 metros. 10:07, a marca do Kim Collins, de São Cristóvão e Neves, a Ilha do Caribe. Que vitória, hein? 1/100º de segundo à frente dos 3 atletas seguintes. Mais uma vez por uma outra tomada, agora pela tomada da câmera que fica ali ao lado do Kim Collins, Werneck. E aí você tem a ideia da velocidade incrível. Olha lá, o Kim Collins morreu um pouco nesse finzinho. Mas se inclinou bem na chegada. Ele é um herói. Em St. Kitts and Nevis, tem até uma rodovia no país que tem o nome dele. Agora, então, vai ser feito presidente para toda a vida. Vamos vê-lo, vamos escutar então. E a pergunta é se ele queria realmente pegar uma raia ali fora, como aquela raia 1, de propósito, e por isso não correu tudo que poderia, não deu tudo que poderia dar na semifinal, e ele confirma. Aí ele vai acompanhando depois aí o photo finish. E ali realmente a inclinação que ele soube fazer muito bem. E ele sabia que ele tinha que conseguir uma boa largada, porque ele achava que no fim ele não teria resistência. E acabou tendo que recorrer ali àquela boa inclinação do peito sobre a linha de chegada. Ele fala que de maneira nenhuma ele tinha o sentimento de que tinha essa prova ganha, os melhores atletas do mundo, os atletas mais bem pagos do mundo estavam ali. E a pergunta é se ele estava surpreso com o tempo agora de 10 segundos e 7 centésimos. A pergunta é sobre o tempo, que é um tempo relativamente lento. E ele diz, olha, eu não estou surpreso porque eles vinham disputando muitas competições, nós todos, e eu achava que nós todos estaríamos cansados agora no Campeonato Mundial, e foi o que aconteceu. Aí, portanto, o atleta Kim Collins vai sendo, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa, vencendo na pista 1. Kim Collins, a prova de 100 metros, no meio dos grandes nomes, como também o recordista mundial Tim Montgomery, que acabou terminando na 5ª posição, com 10 segundos e 11. Carol Lewis, Larry Rawson e Terry Gannon são os nossos companheiros da ESPN que fazem os comentários da prova do Campeonato Mundial que nós estamos levando para você. Falando sobre a equipe americana, com muita dificuldade, né, Werneck? Nós mostramos logo no início do programa de hoje o problema com o John Drummond, depois com o Maurice Green. Bom, vamos então ver novamente o que aconteceu com o John Drummond. Na prova dos 100 metros, nas quartas de final. Ele se recusa a sair da pista, ganha o cartão vermelho, é desclassificado, e aí então começou um verdadeiro drama, uma tragédia grega. Fica a expectativa sobre a punição que vai lhe ser dada pela Federação Americana de Atletismo. Primeiro, a Federação Internacional deixou isso até o sábado, porque ele está escalado para fazer parte da equipe do revezamento, né, Werneck? Então, a Federação Internacional pode retirá-lo da prova como uma punição pelo que ele fez nas quartas de final da prova dos 100 metros. A Federação Internacional vai esperar uma decisão da USATF, que é o United States Athletic Federation, né? Field Association, e se não estiverem satisfeitos com o que a Federação Americana, do que eles chamam Track and Field, isto é, de atletismo, decidir, então eles poderão tomar as suas providências. E olha, ele diz que está, de qualquer maneira, abandonando o Campeonato Mundial e o resto da temporada. Deseja sorte para a equipe americana, portanto, aí a declaração oficial do Montgomery, portanto, vamos esperar até sábado para ver se é realmente essa aí a sua decisão, né, que apareceu ali na tela escrito. Parece que sim, foi isso que ele
disse depois da ele já está se situação, né? antecipando, né? Ele está sentindo que vem aí uma penalidade, então ele já está se antecipando. E vamos então à final do salto com vara com a Stacy Dragila, que tornou-se famosa nos Estados Unidos como pioneira desta prova. 32 anos de idade. Chegou a tocar na barra por muito pouco. Ela não consegue. Depois 15 pés em 1 polegada. Ela acabou não conseguindo. Ela termina na 4ª posição, a americana Dragila, portanto. Agora sim, a Issa Meia. 15 pés e 3 polegadas. Passa com facilidade. Depois Annika Becker, atleta da Alemanha, atual recordista alemã. Com 23 anos de idade, a Svetlana, atleta russa. Foi vice-campeã no Mundial de Edmonton, no Canadá. Também consegue passar a marca. Última tentativa. Acaba não conseguindo superar ali a marca russa. Ela que foi, portanto, aí ficou na medalha de bronze. Felfanova. Na primeira tentativa, ela consegue ultrapassar a marca. Passaria, portanto, a ter a medalha de ouro garantida, apenas que se a sua marca fosse superada. Olha, excelente técnica. Muita rapidez para conseguir a impulsão. E as atletas da Europa... A gente já coloca na tela a primeira prova que nós vamos mostrar. Faremos aí uma recapitulação dos 3.000 metros com obstáculos. E aí já temos todos os competidores. É a prova de steeplechase. Nós temos o Saif Said Shahin do Catar, que na realidade é o nosso conhecido Cheromo do Quênia. Nós já falávamos sobre isso ontem. Nós temos agora atletas que mudam de país e mudam de nome também, né? Atrás dos petrodólares. E aí foi o primeiro atleta do Quênia, né, que depois passou para o Catar, a baixar a marca de 8 minutos, né? Esse é o seu melhor recorde pessoal, 7,58. Isso foi em Bruxelas em 2001, com o número 11,21. Portanto, o atleta que você destacou, Werneck, o Saif Said Shahin. Também o queniano Ezequiel Kimboy, ali com o número 800, entre os 4 primeiros atletas. Você vai vendo ali com o número 392, o espanhol Eliseu Martim também. Completando a primeira volta dos 3.000 metros com obstáculos. Nós fazemos aí, portanto, uma recapitulação do que aconteceu ontem à noite. Portanto, no 4º dia de provas no Stade de France, em Saint-Denis, em Paris. Qatar então escolheu aí esse jovem, né, de 20 anos, o Steven Cheromo, fez uma excelente oferta, fez uma oferta à Federação do Quênia, eles concordaram com isso. O prazo, que era de 3 anos para ele competir por um país diferente, passou a ser de apenas 1 ano, e ele está competindo então no Mundial de Paris e vai competir nos Jogos Olímpicos de Atenas no ano que vem. Ele vai completar 21 anos de idade no dia 15 de outubro. Você vê aí os 3 atletas que vão liderando. Aí o Abdullah Saifeddin Kamis, também do Catar. O Saif Said Shahin na 2ª posição. O atleta da Espanha, o Eliseu Martim, caiu um pouquinho ali de ritmo. E agora vemos o queniano Abraham Cherono, né, Werneck? Abraham Cherono, que é o irmão do Steven Cherono, que é o queniano que trocou de nome. Ele diz, olha, para mim ele continuará a ser o Steven Cherono, meu irmão. Não vou chamá-lo pelo nome de Said. Não faz o menor sentido.
O recorde mundial dos 3.000 metros com obstáculos pertence ao Brahim Boulami, que foi estabelecido em Zurique em 2002. O marroquino, 7 minutos 53 segundos e 17, portanto, aí você vê aquela tomada por um dos obstáculos, por dentro da água ali daquela piscina. Aí o Said Shahin, portanto, na primeira posição. Passagem dos 1.000 metros, 2,36. Você vê o grupo que vem atrás, o Kemboi do Quênia. O finlandês Jukka Keksalo, por enquanto na última posição. Olha, ele já vai abrindo vantagem, hein, Werneck? E Rob, nesse campeonato mundial em Paris, nós teremos ainda um outro ex-queniano, que era o Albert Chepkurui, e agora passou a ser o Ahmad Hassan Abdullah. Estará também competindo por Qatar, na prova de 5.000 metros. Ali naquela tomada de longe, você viu o Cherono. Vão passando os atletas. Você vê como perdeu um pouquinho do ritmo ali. O camisa Abdullah Saifeldin, também do Qatar, que estava no início. Olha a vantagem no visual, hein? Os quenianos vêm dominando, né? Agora, claro, deve ganhar um queniano que não é mais queniano, mas os quenianos vêm dominando esse evento há muitos anos. Melhor marca do líder da prova até o momento, do Said Shahin, foi estabelecida neste ano. Aconteceu também em Zurique, onde ele marcou 8 minutos e 2 segundos. A gente vê essa tomada agora, a grande vantagem, quase 20 metros de vantagem, tem o primeiro colocado. Com a possibilidade a esta altura de conseguir o recorde mundial, hein? Vamos lembrar então, o recorde mundial, 7:53 e 17. Bom, são 28 barreiras, né? E 4 obstáculos de água. Todos eles com o nome de obstáculos para diferenciar das barreiras que são aplicadas nas provas de 100 e 200 metros. Você vê aí que realmente é um tipo de obstáculo completamente diferente. É um obstáculo que serve para todo mundo, não é aquele individual para cada pista. E não cai, né? Como? E não cai, não é verdade? Não cai, não tem essa característica. E você pode inclusive pisar, porque é bastante reforçado no alto, você pode pisar para pular. Olha o Kemboi, hein? Ezequiel Kemboi, portanto, do Quênia, assume a primeira posição. O Shahin diminuiu nitidamente o ritmo. Nitidamente, deu a impressão que ele deixou o outro passar, deu uma meia trava ali, a não ser que tenha algum problema físico. A gente viu também a passagem do espanhol Eliseu Martin com o número 392. Um pouco fora de foco ali atrás. Tem o Abraham Cherono, do Quênia. Cherono é o terceiro, hein? Ezequiel Kemboi é o primeiro. O Said Shahin é o segundo. E há uma inimizade entre o Ezequiel Kemboi e o antigo Steven Cheromo, agora o Said Shahin, porque ele acha que o Cheromo realmente comportou-se como mercenário. E o Cheromo já vai recuperando a liderança. Aí os dois lado a lado, voltou a perder novamente, uma troca, né? Está ali uma troca de posições a toda hora. A você, amigo da ESPN, que está chegando agora, vai acompanhando as voltas finais dos 3.000 metros com obstáculos. Uma recapitulação do que aconteceu na noite de ontem em Paris. Hoje teremos vários eventos ao vivo também. A participação de brasileiros. Também disputando a medalha Elisângela Adriano. No peso, vamos ver. Olha só o espanhol, hein? Os dois espanhóis. O José Luiz Blanco com o número 379 também por ali por perto.
última volta, Ezequiel Kemboi é o líder. Tá uma verdadeira sanfona essa prova. Eliseu Martin é o terceiro colocado. Agora o ritmo aumentou, hein? Aumentou e lá vem o Cheromo, atual Saif Shahin. Parece que agora resolveu decidir. Mas o Kemboi não se entrega, não. Ex-companheiros de equipe agora disputando medalhas por nações distintas. Shahin na liderança, Kemboi em segundo. Dois espanhóis logo atrás. É a última curva. Na reta final, Werneck, que chegada sensacional. E o Kemboi não quer entregar de jeito algum, mas o Shahin tem mais ação, vai ganhar. Shahin vence a prova. Kemboi, o segundo, o espanhol Eliseu Martin, o terceiro. E o francês Boudallah Tarry é o quarto colocado. O Cherono acabou na quinta posição. Vamos ver a chegada. Ele perdeu o fôlego, Werneck, faltando ali 15 metros. Não conseguiu aguentar o tiro. O Kemboi não conseguiu. Daí a medalha de ouro, portanto, para o Saif Said Shahin. Bom, então temos dois irmãos, né? Um que ganhou e o outro que chegou na quinta posição, só que o que ganhou tem um nome diferente. E não sei se você reparou, o Kemboi não cumprimentou o atual Saif Shahin. É, apenas o espanhol, portanto, no que nós vimos a recapitulação dessa prova dos 3.000 metros com obstáculos que aconteceu ontem. Voltamos agora sim com imagens ao vivo. Aí na tela nós colocamos os três primeiros colocados. Uma boa performance aí do espanhol, o Eliseu Martin, que acabou em terceiro, né, Werneck? Você também lembrou aqui, o Cherono foi o quinto colocado nessa prova. Muito mais ainda pela frente nessa disputa do Mundial de Atletismo. John Drummond, que ontem nós mostramos para você o que aconteceu. Maurice Green, que também acabou sentindo o músculo, ficou de fora dos 100 metros e do revezamento. Gail Devers acabou também perdendo a chance de se classificar nos 100 metros com barreiras. Mesmo assim, as americanas ainda têm duas atletas que farão parte dessa final, que você verá conosco aqui pela ESPN. Jenny Adams é uma delas, né, Werneck, que nós vimos ontem, também estará aí entre as atletas americanas. E nós temos a Misha McKelvey, que é uma das esperanças americanas agora, e Regina Jacobs, outra grande atleta da equipe dos Estados Unidos, esta em provas de fundo. Teremos as quartas de final dos 200 metros para homens, onde o Cláudio Roberto Souza, o brasileiro, estará participando. Richan Elguer Rouge nos 1.500 metros, hoje na prova final que nós mostraremos para você. Portanto, muitas atrações, assim também como as provas que já aconteceram um pouco antes, na manhã, na França. 4x400, ele foi recordista mundial em 1998. Os atletas vão se preparando para a prova. O Jerome Young, que nasceu na Jamaica, né, mas depois se naturalizou americano. Duas vezes campeão americano, um dos favoritos da prova. São os destaques de Jerome Young, Tyree Washington, Mark Raquil, Michael Blackwood, Leslie John, Calvin Harrison, Eric Milazar e Aleine Francic. A prova dos 400 metros, largada boa, uma volta completa no Stade de France. Mark Raquil, a torcida toda para o francês, que largou na pista 3. Largou na pista 5, perdão, o Mark Raquil. Na pista 8 você vê o Leslie John, também francês. Na pista 6 é o Jerome Young. Vai sendo o líder por enquanto. Jerome Young é o líder na pista número 6. Na pista número 4 vem o Tyree Washington com a faixa vermelha. Olha a recuperação do Mark Raquil. Quase que o Raquil consegue superar o Tyree Washington, Werneck. Mas acaba chegando na frente o Young Jerome. Uma chegada muito boa. A marca não iguala ao recorde mundial de Michael Jackson. E Jerome Young ganha em 44,50, tempo ainda extraoficial. Jerome Young passa a ter, portanto, se foi 44,50, a melhor marca da temporada para ele, de 2003, hein? O
Jerome Young, que vinha na pista 6. Aí você vê o Tari Washington com a faixa vermelha. Agora você vai perceber o Mark Hakill chegando muito próximo. Acho que ele ainda vai aparecer na tomada, hein? Olha o Hakill vindo por fora. Olha só o Hakill. É uma grande chegada do Hakill, não há dúvida nenhuma. Quase se atirou, Werneck. Fica com o terceiro lugar. Que chegada do francês Mark Hakill, hein? Fica com a medalha de bronze. Mark Hakill, a medalha de prata o Tyree Washington e a medalha de ouro o Jerome Young. Aí, portanto, a confirmação, apenas 2 centésimos de segundo do Tyree Washington. Se tivesse mais 1 metro, ele ficava com a prata. Portanto, a vitória para o Jerome Young. Aí ele recebe os cumprimentos do Alain Francis, que acabou sendo o 8º colocado. Portanto, medalhas de ouro e de prata para os Estados Unidos nessa prova. Um outro americano também participou, foi o Calvin Harrison, que largou na pista 3. Você vê ele ali perdendo contato com o Tyree Washington. Acompanha aí o Jerome Young, que vinha na pista 6, vinha com uma boa vantagem. Agora, a chegada do Mark Hakill foi sensacional. Mark Hakill correndo pela pista 5. Com o cabelo louro, Hakill por muito pouco não chega na 2ª posição. Tá aí o vitorioso, Jerome Young, o americano. Melhor marca da temporada para ele, com 44,50 nos 400 metros para homem. Nós já voltamos. O Jerome Young, Werneck. O Larry Russell conversando com ele, diz: você gosta de largar rápido? E ele diz: bom, o importante para mim era manter a concentração o tempo todo na prova. E nosso repórter disse que você assumiu a liderança cedo na prova. Ele diz que quando você se aproxima da reta final, você tem que estar bastante descontraído. E a pergunta é quanto ao Tyree Washington, que estava atropelando. E ele dizendo: olha, eu estava dizendo a mim mesmo, eu não tenho que pensar neles, eu tenho que pensar em mim mesmo. Tá aí muito orgulhoso, portanto, o Jerome Young, que acabou ficando, portanto, com a melhor marca dessa temporada de 2003. Temos uma temperatura aí de 27 graus, sem vento, e a previsão é de mais sol. Larry Russell, Terry Gannon e Carol Lewis são os apresentadores do Campeonato Mundial de Atletismo para a ESPN nos Estados Unidos. Rob Porto ao lado de José Inácio Werneck, levando para você ao vivo essa cobertura, com imagens ao vivo, provas ao vivo, finais hoje que nós vamos acompanhar. E vamos fazer aí uma recapitulação do que aconteceu na semifinal que nós levamos ontem, nos 100 metros com barreiras, uma semifinal que acabou eliminando a Gail Devers, né, Werneck? Foi uma das surpresas. E outra que aparece muito bem nessa prova, a jamaicana Bridget Foster. Nós teremos essa prova para você, a prova que acabou de ser completada dos 100 metros com barreira para mulheres. Também teremos os 200 metros para mulheres. A Kelly White, que ganhou em 100 metros, está querendo também a medalha de ouro nos 200 metros. E temos a Muriel Ortiz, da França. E vamos agora aos 400 metros, onde aparece como favorita a mexicana Ana Guevara. A Ana Guevara, que acabou ficando na 3ª posição nas Olimpíadas de Sydney, né? Ela vai ter aí pela frente 2 atletas que já derrotaram em 2001 no último Mundial, Lorraine Fenton e Am Mbakitian, do Senegal. Bom, e hoje vamos ter também a prova dos 1.500 metros, em que o grande destaque é o El Guerrouj, o corredor de Marrocos. Agora, ele tem adversários, hein? Não vamos dizer que vai ser uma prova fácil para ele, não. Aí você vê o El Guerrouj, que é o recordista mundial dos 1.500 metros, também da milha no indoor, em 97. E olha, ele vai ter 2 franceses que são bons adversários, hein? Todos os 2 de origem árabe, Mehdi Baala e Fouad Chouki. Portanto, será um dos atletas em destaques que nós vamos acompanhar aqui na prova final dos 1.500 metros ao vivo para você aqui na ESPN, na cobertura do Mundial de Atletismo.
Campeonato Mundial de Atletismo, que acontece em Paris, nesse ano de 2003, no Stade de France, em Saint-Denis. Você vai continuar a cobertura ao vivo e fazendo recapitulações de provas que já aconteceram durante toda essa semana aqui na ESPN. Amanhã no mesmo horário estaremos levando, portanto, aí para você a cobertura. Nós falamos um pouquinho sobre o Richard Elguirrouge. Vamos fazer uma recapitulação da final do salto em altura para homens. James Nieto. Aí o James Nieto acabou ficando na 7ª posição. O canadense Mark Boswell. Mark Boswell. Terceira tentativa, Boswell 2,25. Ele consegue superar a marca e fica com a medalha de bronze. Olha só que facilidade para ele saltar. Stefan Holm. Segunda tentativa do Stefan Holm. Ele que é da Suécia. Consegue, na sua segunda tentativa, ultrapassar 2,25 metros. Agora é o Jacques Freytag, da África do Sul. E o Stefan Holm vai ficar eventualmente com a sua marca final 2,32. E agora o sul-africano Jacques Freytag vai ganhar e fica com 2,35 metros. Na segunda tentativa, na primeira tentativa ele falhou quando ergueu a barra 2,35 metros, mas consegue ficar com os 2,35 metros, portanto, no salto em altura. E a repetição, portanto, para você, a gente lembra que o recorde mundial do salto em altura é do Javier Sotomayor, 2,45 metros, portanto, 10 centímetros a mais do que o Freytag da África do Sul, Werneck. O Stefan Holm e o Mark Boswell ficaram com a mesma marca, 2,32, mas o Mark Boswell precisou de mais tentativas e fica então com a medalha de bronze. Mesmo assim, o canadense, portanto, estabelece a sua melhor marca da temporada com os 2,32. O melhor americano nessa prova foi o James Nieto, que acabou na 7ª posição. Nós vemos ali a movimentação na pista dos carrinhos que colocam as barreiras, deixando ali a pista. Vamos fazer agora mais uma recapitulação da marcha atlética de 20 quilômetros. Foi uma das primeiras provas da competição. A marcha de 20 quilômetros, portanto, isso já há alguns dias atrás. Nós temos bons nomes nesta prova. Uma das poucas provas, né, que deixam a dependência do Stade de France, o Saint-Denis, mas começa dentro do Saint-Denis, ao contrário da maratona, que começa fora. O equatoriano Jefferson Perez é um dos favoritos. Aí aparece ele. Temos outros bons nomes, como o do espanhol Francisco Javier Fernández. Aliás, esta prova durante muitos anos foi dominada por mexicanos. Temos o Noé Hernández, do México, um bom nome. E olha, na entrada do estádio, ele em ritmo de recorde mundial, o equatoriano. Os 20 quilômetros da marcha atlética, vai ficar com a vitória, portanto, o equatoriano nessa recapitulação da prova. Ele acabaria, portanto, que